Graça e a paz do Senhor Jesus, episódio 14 do Rabi Clubcast, o podcast da marca Rabi, propagando os ensinamentos do mestre através de camisetas. Nós não podemos deixar e mandar um abraço para os nossos parceiros, assim nós chamamos os nossos patrocinadores, a ProDrive, proteção veicular. Então você que tem seu carro, moto, vai lá no Instagram da ProDrive e você vai ver benefícios, né? Para que você possa deixar o seu carro Roxinha, com total né? segurança, né? Vem pra Roxinha. E a Empório Pizzaria, desde o início, junto conosco, contribuindo, né? Com esse podcast. Então, fica nosso abraço, né? Em especial para o João, né? Sim. Obrigado, João, por estar sempre junto conosco, né? E nessa noite, né, nesse episódio, nós temos um convidado muito especial. E eu gostaria de que o Matheus, né, pudesse fazer as honras, como sempre, né? Fala, gente, boa noite. Estamos aqui mais uma quinta-feira, né? Mais uma quinta-feira para honra e glória do Senhor Jesus, compartilhando, né? A palavra do Senhor, compartilhando testemunhos, histórias vencedoras e tudo aquilo que Deus tem feito através da vida de muitas pessoas, né? Em nossa capital, né? Pessoas próximas, Isso. né? Algumas pessoas também que, como aconteceu na última, o Souza, né, veio passar Isso, as estava em férias Maceió. aqui. Tivemos a oportunidade de receber o homem de Deus. E como nós sempre falamos, né, nós trazemos pessoas especiais, pessoas que nós admiramos, pessoas que Deus ele confirma no nosso coração e que o Senhor ele tem tratado, tem feito tudo da maneira que ele deseja. Então hoje, mais uma pessoa especial nós trazemos aqui no Rabi Clubcast, né? Nós admiramos, né? A gente sonhou com isso, planejou, verdade. né? E no tempo de Deus deu tudo certo. Essa pessoa é casada, é pai, né? É fundador da IBK. Isso. E pastor. Então, no nome de Jesus, eu quero que você receba aí na sua casa, juntamente conosco, com a salva de palmas, pastor Pedro. Amém. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, muito obrigado. Eu me sinto honrado. Para mim é um enorme prazer poder estar aqui. E Jactan, outras pessoas falaram, o Cássio também, né? É um prazer enorme, pode ter certeza. Me senti honrado pelo convite e poder aqui compartilhar com vocês o que a gente tem vivido e ouvir também o que vocês têm vivido, porque o conhecimento e o aprendizado é mútuo, né? Então a gente edifica e é edificado, a gente abençoa e é abençoado. Então para mim é uma honra, uma satisfação imensa poder estar aqui e falar daquilo que a gente tem vivido, Com certeza. que o Senhor tem feito, né? Glória a Deus. Você esqueceu de colocar algo aí, é que o pastor também é faixa preta de jiu-jitsu, tá? Jesus! Eu tô começando agora, então assim, máximo respeito, viu? Porque... Eu trago em mim as marcas de aqui na orelha e na costela fissurada. Máximo respeito. Quando a gente tá vendo ali de perto e acompanhando, nossa, meu irmão. Então, 15 anos de treino. Olha só. A arte entrou na minha vida, professor Diogenes, professora Bianca, Danilo, que é o filho de Diogenes. E assim, eu pretendo envelhecer no tatame. Legal. Também sou um apaixonado pelo esporte, né? O jiu-jitsu me fez deixar um pouquinho o futebol de lado. Eu também gostava de jogar lateral esquerdo. Bate bem na bola, então. É verdade. Canhotinho sempre tem qualidade na esquerda. O Gil e não parei. Legal, pastor. Também tô... Na verdade, eu fiz um tempo, assim, mas agora eu tô com a minha mente, assim, bem focado. Faz alguns meses apenas, mas, assim, tem me contribuído muito até na liderança. Com certeza. Tenho visto... Disciplina. enfim. Meus 3 filhos fazem. É muito bom. Só não consegui levar a esposa, mas os 3 filhos fazem. Muito legal. Então, acrescenta aí no currículo, porque... 15 anos, né? 15 anos. É verdade. Então, pastor, hoje a gente quer bater um papo, assim, a gente tava conversando acerca do que nós poderíamos conversar, né? São infinitos assuntos, né? Mas eu acredito que o que saltou no nosso coração foi falar sobre a igreja do Senhor, né? Tudo que tem acontecido na nossa cidade, né? E poder entender, né? Ouvir do Senhor aquilo que Deus tem feito através da IBK, né? Então, assim, acredito que pessoas, até membros, acredito que vai estar assistindo e vai poder também ouvir um pouco desse testemunho, né? Do que Deus tem feito, né? São 7 anos. Iremos completar 7 anos. Vão completar 7 anos. Em março. Né? Agora, então, assim,
nós podemos ver que o Senhor tem feito grandes coisas e nós gostaríamos de iniciar querendo saber um pouco sobre a IBK. Eu acho muito importante deixar claro que, falo isso com toda a sinceridade do meu coração, nem nos meus melhores sonhos eu imaginava estar vivendo o que eu estou vivendo. Né? A IBK ela começa ali no Farol, uma congregação que era da El Shaddai, e eu fui informado pelo meu pastor músico, que eu iria assumir aquela igreja. Então, na verdade, sem dúvida alguma, foi um choque, porque não se conversava muito sobre isso, mas ele como pastor presidente, e quando me informou isso, a única coisa que eu podia fazer era acatar a orientação que ele deu, temeroso, sem dúvida, né? Até então era pastor auxiliar, sabia da minha importância na vida da igreja, porque sempre servia ao Senhor com interesse de coração, com dedicação, sou intenso naquilo que eu faço. Então, sem dúvida, o medo ele surgiu, né? E esse medo, se ele não se transforma em pavor, ele deixa você alerta, e isso é bom. Né? É aquele friozinho na barriga antes da prova que faz o aluno estudar. Né? Se ele não se transforma em pavor para paralisar, ele é bom, porque ele vai deixar você ligado. Eu não posso vacilar aqui, eu tenho que estar atento, eu tenho que fazer a minha parte. Né? Então, começou dessa forma, e aí a gente começou sem ninguém, né? Os membros que desejaram acompanhar, acompanharam. Então a gente só teve, o que eu acho interessante é que Deus agiu de forma muito rápida na IBK. Porque só teve o primeiro domingo depois da fundação da igreja, que foi um culto no domingo. No segundo, eu já tive que fazer 2 cultos. Fora a EBD, culto às 17 e às 19h30. No segundo culto. Porque no primeiro, depois da fundação, o pessoal que estava ajudando no início, na organização do culto, pastor, voltou umas 150 pessoas. Porque não teve como colocar. Então, foi o que eu disse, não, se for para 100 pessoas, se for para 50 pessoas que queiram cultuar, eu faço o segundo culto, porque eu sou sarado de números. Eu nem tenho numerofobia, nem tenho numerolatria, nem tenho medo de números, nem idolatro números. Então, eu vivo assim, entendeu? Por exemplo, dia de quarta, o nosso templo lá hoje na sede, ele tem 2.000 lugares. Então, dia de quarta não vai como domingo à noite. Sim. Então, eu não digo para ninguém da filmagem, pegue um lance que mostre só para dar a impressão que a igreja está lotada. Não tenho isso. Mostra a igreja do jeito que ela está. Não tenho isso. Não quero impressionar ou causar uma impressão. A palavra de Deus vai dizer que quem dá o crescimento é o Senhor. Com certeza. Então, assim, o que a gente tem vivido... Então, no segundo culto, a gente fez 2 cultos. Então, EBD, um culto às 17, um às 19h30. Depois não deu 2 cultos. Foi para 3 cultos. 16, 18 e 20. E aí chegou um tempo que a gente não teve mais como ficar lá, porque mesmo assim voltava a gente. Então assim, se é o quê? A habilidade humana? De jeito nenhum. Isso é só o propósito de Deus com a igreja que é dele, não é minha. E o propósito dele com essa igreja nessa cidade. Como ele tem um propósito também com inúmeras outras igrejas sérias que têm o objetivo de propagar o reino. Numa mensagem do evangelho que seja pura e simples. Perfeito. Entendeu? Porque a mensagem do evangelho é essa. A IBK não é um projeto de poder do pastor Pedro. Eu digo para todo mundo e eu sei que eu vou passar. Entendeu? Então não me agarro com isso, como digo assim. Por exemplo, nesse mês eu estou de férias. Eu estou 30 dias fora da igreja. Somos 8 pastores. Tem outros de férias também. Eles tocam. Porque nada grande se constrói sozinho. Se você for centralizador, você impede o crescimento. Então, assim, se eu pensasse assim, não, eu tenho que estar presente. Se eu não tiver, não anda. Quem disse que não anda? Anda. E eu preciso descansar. Antes de vir para cá, eu estava à tarde na varanda da minha casa dormindo. Descansando. Né? Teve a mãe de uma irmã que faleceu. Os pastores foram dar toda assistência. A coisa acontece sem eu estar presente. Então, a boa liderança, ela se multiplica. Perfeito. E para crescer do jeito que tem crescido, eu preciso de muita gente capacitada. E eu ouvi do pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de BH. É uma pessoa que é uma referência para mim. Toda vez que você consagra um pastor, você reparte autoridade e influência. E você precisa fazer isso de forma muito consciente. Mas tem aquele conselho de Paulo. Não se precipitar em impor as mãos. Sim. Você precisa conhecer.
né? Na vida de Paulo tem Alexandre o Latueiro, que causou muitos males, e Paulo exortou a Timóteo a tomar cuidado com ele. Mas não é por causa de um Judas que você vai impedir que surja no seu ministério um Pedro, um Paulo, um João. Se teve com Cristo, vai ter qualquer um. Então, assim, rapidamente a igreja cresceu. Meu planejamento, eu quero passar uns 5 anos, porque desde o começo, como é que a gente administrava? Eu louvo a Deus porque Ele sempre manda pessoas específicas para as áreas. Área financeira. Eu tenho contadores extremamente experientes. Uma pessoa que hoje é meu braço direito trabalhou 18 anos em banco. Então a expertise dele com a administração financeira é total. E a gente precisa de uma organização na igreja de 2.400 membros, né, com um pessoal que trabalha uma quantidade de mais de 50 pessoas. Então, pensando como se fosse uma empresa, uma igreja de grande porte. Com certeza. Uma empresa. Né? Na organização, a gente tem que ver como se fosse uma empresa para que seja extremamente organizado. Você não pode espiritualizar e fazer a coisa bagunçada. Até porque é uma das coisas nesse pouco tempo, né, que tenho pastoreando uma igreja, é que o pastor, ele precisa também ser um gestor para poder olhar a igreja e entender como fazer, né, para que a igreja ela possa desenvolver, ter uma estrutura, porque se se a gente for analisar, tem igrejas que só estão, tipo assim, o pastor que só foca no culto, na palavra, enfim, e deixa que a igreja muitas das vezes não tem uma condição boa para receber membros e tudo mais. Então, eu acredito que a gente tem que andar assim, ter essa estrutura e também ter esse olhar, né, Com certeza. de gestor. A gente deu uma pausa agora, mas eu contratei uma gestora de qualidade. Então, a gente está estruturando todos os processos da igreja. Do pessoal da limpeza até eu como pastor. Então, tudo que acontece na igreja é um processo que vai estar muito bem estabelecido. Porque se o funcionário ou colaborador não está lá mais, o processo está estabelecido. A pessoa que entra, ela tem que ser treinada para ela repetir aquele mesmo processo. Sim. Então, é organização. Isso. Porque ela sabe o que ela tem que fazer, fica claro para ela, entendeu? Se ela não fizer, também fica claro de identificar. Isso. E aí é a organização. Nosso Deus é um Deus ordeiro. Sim. Né? Se você observar a caminhada no deserto para montar e desmontar o tabernáculo, o que cada tribo fazia, Deus não age no meio da bagunça. De jeito nenhum. Então você precisa ser organizado. Isso. E aí... Com o que você tem, você faz o melhor. Quando você tiver condições melhores, você deve fazer melhor ainda. Isso é excelência. Isso. Né? Isso é até um jargão lá da igreja, né? Dê o seu melhor com aquilo que você tem, com aquilo que você pode. Todo mundo que chega lá, que vai poder servir junto conosco, assim, ali na frente, mesmo. né? Isso é muito, dê o seu muito melhor positivo. com aquilo que você tem, Muito. com aquilo que você pode. E aí, quando o senhor fala algo em relação à gestão de qualidade, existe essa parte da gestão, mas também o olhar do pastor em quem está assumindo aquele lugar, né? Então, assim, é o olhar, né? De saber, não, existe essa função, mas não é qualquer pessoa que vai fazer, né? Tem que ver ali a vida daquela pessoa com Deus. O talento não vai suplantar o caráter, né? O testemunho é fundamental, dentro e fora da igreja. Nossa. Paulo vai falar em Tessalonicenses sobre isso, né? Então a gente tem que ter testemunho para com os de dentro e para com os de fora, porque a gente ganha respeito. Eu prego o evangelho de boca fechada. Exatamente. Né? Por exemplo, o terreno que a gente comprou lá, como estava falando, o meu planejamento no começo era ficar de 4 a 5 anos, porque a gente procura ser muito organizado, né? Então a gente usava apenas 70% do que era arrecadado, 30% a gente guardava, porque a gente visava o quê? A compra de um terreno. Então, disso a gente vai ficar uns 4, 5 anos. Quando a gente tiver uma quantia significativa, a gente faz parte para uma compra, de ter, de repente, quem sabe aí, 30%, 40% do valor para poder... Esse era o meu plano, mas não foi assim. Porque em 2 anos o terreno apareceu. Nossa. E aí o que a gente tinha conseguido guardar foi muito pouco para uma construção que hoje já está aplicado lá 15 milhões de reais. Nossa. E a compra foi 5 milhões e 400. Então, assim, é dependência total. É muito milagre. Então, a gente já arrecadou quantias expressivas com latinha.
com latinha. Sim, reciclagem. O pessoal trazia e a gente, um contato de pessoas focada, trazendo. A gente fez uma campanha de água. Teve um empresário que doou 15 mil águas. A gente fez 40 mil reais. Nossa. Tinha uma médica que, depois que eu soube que ela era médica, que quando ela descobriu, a gente sempre ia aos sábados por semáforos. Quando ela descobriu que era, todo sábado ela passava e dava R$1.000 por uma água. Até hoje ela ajuda a igreja. Essa mesma médica, ela ofertou um carro para a igreja. A gente fez cotas para poder juntar o dobro do carro. Então, assim, você vai vendo nisso tudo que homem nenhum tem poder de unir tantos corações no mesmo propósito. Eu tenho aprendido que o que me protege é eu viver o propósito de Deus. Não tem nada a ver com o meu nome. Sim. Não é porque o pastor Pedro é o desenrolado. Se pensar, é o princípio da queda. Não é. O grande segredo é o propósito dele. Se você se encaixa no propósito dele, a coisa flui. Eu tenho aprendido isso. É que nem ele disse para Josué, não te mandei eu. Não, você não está fazendo o que eu mandei. Sim. Então, eu sou contigo por onde você andar. Nossa. Agora, se você faz o que você quer, aí você vai sozinho. Por exemplo, o grande desafio para a gente foi a compra desse terreno. Porque a igreja era muito nova. O CNPJ era muito novinho. Um dos familiares, dos proprietários, duvidaram e disseram assim, essa igreja, esse pessoal vai dar calote, não vai pagar. A gente paga antecipado. E assim, eu digo para a igreja, isso para mim também é pregar o evangelho. Porque se falarem de uma igreja para esse povo que não é crente, eles vão dizer assim, eu conheço uma igreja que é séria. Eu conheço um pastor que é sério. Então eu entendo que nesse testemunho a gente prega o evangelho e adquire o respeito. Né? Porque quem falava, não fala mais. E até gente mesmo, e eu não julgo, hoje falo disso com muita tranquilidade, mas gente dentro da própria igreja mesmo duvidou. E pensou assim, vai dar um passo maior que a perna. Tá empolgado e vai. Uhum. Então falta praticamente 1 ano para terminar. Nossa. Foram 6 anos, devíamos 60 prestações e 6 intercaladas. Prestação mensal é de 60 mil. A última intercalada vai ser 449 mil. Aí a última, em 22 de 2026, vai ser 500 mil reais. Então assim, só Deus. Não tem outra... A gente vai fazer 7 anos. Né? Por isso que eu comecei dizendo que nem nos meus melhores sonhos, porque se eu botar com congregados, sem ser membros, a gente tem 2.400 membros. Se eu colocar os que visitam e congregam, algumas igrejas fazem essa contagem, né? Pessoas que passam na semana, aí você bota 3.000 pessoas, mais de 3.000, entre membros e congregados. Entendeu? Mas assim, é uma coisa que só Deus. E o grande segredo é, não abro mão disso aqui. Eu digo sem soberba que a minha autonomia pastoral, ela nunca será comprometida. Eu não olho se é juiz, médico, advogado. Não. Como Paulo disse, o soldado que é alistado, ele procura agradar aquele que lhe alistou. Entendeu? Respeito e amo a todos. Mas se Deus me pedir para fazer algo e alguém não gostar, com todo respeito, eu não deixarei de me posicionar. De maneira nenhuma. E dentro da igreja, é todo mundo ovelha. Sim. Status social é lá fora. Lá fora. Se frustra comigo. Se pensar que por causa de um status na sociedade, ou... Não pastoreio dessa forma. Perfeito. De jeito nenhum. Eu tava conversando com um amigo que teve também uma passagem assim, visitando algumas igrejas em São Paulo, enfim. E aí eu fui conversar um pouco acerca disso, né? E a gente chegou na conclusão de que tudo que a gente tá falando acerca de estrutura, né? Estamos falando de estrutura, né? Da igreja. E muitas pessoas, elas até olham para a estrutura, né? Mas elas se frustram quando se depara com a ordem da igreja, né? Que não é de qualquer maneira, né? Então, assim,
Às vezes as pessoas estão ali, nossa, uma igreja do tamanho da IBK, eu, sei lá, sou um levita, acha que vai encontrar facilidade de chegar até ali. E às vezes as pessoas olham a estrutura, mas esquecem da ordem, né? Que ali existe os princípios, né? O coração. Inegociáveis. A vida. Alguém que ama a Deus, que está fazendo ali, cumprindo um chamado. Né? Então, assim, quando essas pessoas encontram essa ordem, a estrutura não sustenta elas na igreja. Então, com certeza. Entendeu? Então, não é a questão da estrutura, né? Nesse quesito. E sim do coração da pessoa para com a palavra, né? Com certeza. E uma coisa que eu tenho aprendido nessa jornada ministerial, 19 anos, como pastor, é que o que não é prende, mas o que deixa a ovelha ali é um pasto verde. Com certeza. Isso. É a palavra. É alimentar. E a gente vive um tempo delicado. Entendeu? Um tempo muito delicado. Então, assim, o que é fundamental é uma igreja centrada na palavra. Isso é uma coisa que quem chega na igreja ouve. Aqui é assim, sem fanatismo, sem brutalidade, mas com firmeza. Sim. Né? Com firmeza. Se a palavra disser sim, é sim. Se a palavra disser não, é não. Goste quem gostar, não goste quem não gostar. Aqui é assim. Fidelidade, então, né? Fidelidade não abre mão. Fidelidade. E a primeira vida que tem que submeter a palavra sou eu. Entendeu? A minha vida precisa se submeter ao que a palavra ensina. Porque, naturalmente, quando eu vivo assim, eu terei autoridade para falar. Com certeza. Porque se for uma fraude, entendeu? Você fala uma coisa e ninguém é perfeito. Todos nós somos pecadores, mas não vivemos uma vida entregue ao pecado. Mas qual a proposta? É uma vida irrepreensível. Perfeito não somos, mas a vida irrepreensível, nós temos que viver. Entendeu? Testemunho. Você deu a palavra, você cumpre. Procurar viver a palavra, dentro e fora. Entendeu? Na vizinhança, nas coisas que você faz fora da igreja, como você vai gerir seus negócios, honrar seus compromissos. Isso tudo é fundamental. Só vivendo isso, você já impacta muita vida. Muita vida. Entendeu? Imagine, você fala uma coisa na igreja, mas fora dela você é outra. Você é pedra de tropeço. Se vier errar, que seja no mínimo humilde, reconheça, peça perdão, repare. Porque qualquer um pode vir a falhar. Verdade. Entendeu? Esses dias, né, do discipulado, aí tava falando sobre sal e luz da terra, né? Sobre ser sal, sobre ser luz. E tem do evangelista americano Dwight Moody, né? Lima Moody, que eles vêm assim, que nós não podemos ter a eloquência do anjo Gabriel, mas não podemos ser um demônio, né? Fora dela. Certeza. O sentido de pregar, da gente dentro da igreja ser uma pessoa que todo mundo é admirável, mas fora da igreja ser uma pessoa que é totalmente distinta daquilo que nós pregamos, né? Certeza. Isso não pode acontecer. E um dos piores problemas para isso é dentro da própria casa. Perfeito. Porque em casa ninguém tem máscaras. Com certeza. Eu digo para a igreja que quem me autoriza a pregar é minha família. Isso é muito forte. Se a minha esposa não tiver condições de sentar e me ouvir pregar, eu não estou autorizado a pregar para ninguém. Então, se ela senta e consegue ser ministrada com a palavra que eu prego, então eu estou autorizado a pregar para qualquer pessoa. Eu digo à igreja que meus filhos não se converteram dentro da igreja. Meus filhos se converteram dentro da minha casa. Entendeu? Então, hoje meu mais velho quer seguir o mesmo caminho. Começou a me dizer isso com 13, 14 anos, vai fazer 17. Tá nem fazendo Enem. Vai pro seminário. E eu deixei ele maturar. Eu falei, filho, você é muito novo, tenha calma. O que o pai quer para você e para os seus irmãos é o que Deus tem para você. Não quero forçar nada, Perfeito. Nem fazer, quero não, porque isso foi comigo. Se for com você, amém. Mas deixa Deus confirmar. Totalmente decidido. Então, assim, me alegra o quê? O meu testemunho. Com certeza. Uma geração inteira, na época de Noé, se perdeu. Sim. Mas quem entrou na arca com ele foi a família dele. Ele não perdeu. Por que eu estou de férias? Porque eu digo à igreja, eu não quero ganhar a sua família e perder a minha. Eu não quero ganhar os seus filhos e perder os meus. Meus filhos estão pequenos.
Então, hotel, viagem, tudo isso cria memórias. Então, já tivemos uma semana. Essa semana a gente está em casa. A partir de segunda-feira, pega a família, 2 telefones. Esse é o normal. Não está atendendo nenhuma ligação. Esse é o corporativo. Só os pastores têm. Por quê? É meu tempo com minha família. Isso. Eu mostro para eles que a igreja não me rouba deles. Tem filho de pastor que cresceu tendo raiva da igreja. Nossa. Porque a igreja roubou o pai dele. É muito forte. E quando falta a sabedoria do próprio pastor, porque é em nome da obra. Em nome da obra, você está acabando com a sua família. E aí não é por aí que você vai. De jeito nenhum. E quando a gente se falando de família pastoral, né? O Matheus vai ser pai recentemente agora, tá vindo aí. Eu acredito que semana que vem. O Antoniel tá vindo aí. Menino é um menino. É o Antoniel. Antoniel. Amém. E, assim, cara, a gente tá ali um membro, né? O pastor falou que o que vai fazer com que as pessoas estejam ali, permaneçam junto conosco, é o pasto verde, é a palavra, né? Mas, tipo, os esposos querem que as suas esposas tenham uma qualidade de vida boa. Quer que a esposa tenha uma roupa legal, uma sandália legal, um passeio legal. E nós, como pastores, nós também queremos isso. Com certeza. Queremos sim que a nossa esposa, nosso filho, esteja numa escola legal, que tenha momentos para criar memórias, um momento de lazer. Então, acredito que é muito importante a igreja entender também que da mesma forma que nós estamos ali para poder levar uma palavra e as pessoas são abençoadas ali, né? Nós também temos uma família que precisa das mesmas coisas que... E aqui eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Múcio, né? Lá de El Shaddai, que foi meu pastor, e a visão que eu tenho de igreja, a questão de organização, essa questão de férias, tudo aprendi com ele. Perfeito. Tudo. A organização da IBK, muita coisa. Outras a gente já aperfeiçoou, mas muita coisa a gente aprendi lá. Os fundamentos, né? Fundamentos. Homem muito sério, muito organizado, que leva muito a sério as coisas de Deus. Seriedade enorme na administração da igreja. Tudo isso aprendi com ele. Tudo, cuidado com a família, o tirar férias, tudo com ele. É interessante. A gente a gente usa o termo, como o senhor falou, o senhor é intenso em tudo que o Senhor faz, né? E por muito tempo, acho que essa palavra, né, acho que as pessoas olham para o pastor e acham que o pastor ele ser intenso é você passar 365 dias, né, na igreja. E, pastor, como é que o senhor lida e como é que o senhor vê essa questão do descanso em relação à sua vida pastoral e vida ministerial? Eu fiz 2 devocionais que eu falei exatamente sobre isso. O descanso, ele é um convite de Jesus, Marcos capítulo 6, verso 31, 32, quando Jesus vai dizer que ele percebeu que os discípulos não tinham tempo nem para comer. Não sei se vocês já leram esse texto. Aí ele diz, vamos para um lugar deserto repousar um pouco. Então, o descanso, ele é um convite que Jesus faz. E aí, no devocional, eu falei, será que há alguma semelhança com os nossos dias? Quando não há tempo nem para comer? Os discípulos iam e vinham, deixa eu achar o texto aqui. Iam e vinham e não tinham tempo nem para comer. E aí Jesus diz, vamos para um lugar deserto repousar um pouco. Ele percebe a correria, pronto aqui. Marcos capítulo 6, verso 31. Havia muita gente indo e vindo ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então é um convite. Se bem que quando eles chegam, você vai continuar o texto, a multidão já estava lá. Sim. Mas a intenção do texto é clara. Jesus reconhece a importância de parar. Então o descanso é um convite que Jesus faz e é um ensinamento, Gênesis na criação. Sim. Quando o Senhor diz, depois de haver feito tudo, no 7º dia, que foi o que ele fez? Ele descansou. Mas a Bíblia vai dizer que Deus não se cansa nem se fatiga, né? Então, o que é que Deus está ensinando? O ritmo da vida é trabalhar e descansar. Não me refiro ao dia do sábado, né? Porque crê que um dia é santo. Para mim, todos os dias são santos. Sim. O dia que eu paro e descanso é a segunda-feira.
A segunda-feira é o dia que eu fico off para poder dar uma descansada. Então eu levo muito a sério. Por exemplo, todos os pastores descansam. A nossa equipe que é tempo integral, Dan faz parte da equipe também, todo mundo tem que descansar. E não são 30 dias, são 40 dias. Eles tiram 20 dias no começo do ano e 20 dias no meio do ano. Eu não vou querer isso só para mim. Eu quero para todo mundo que trabalha. Porque o descanso, ele é fundamental. O que é que eu estou fazendo nesse mês de janeiro? Eu sou o único que tiro mais um pouquinho, porque o mês de janeiro eu tiro todo. E no meio do ano eu ainda tiro uns 20 dias. Por quê? Posição estratégica, a responsabilidade enorme. Nesse mês de janeiro, eu quero descansar minha mente. Eu quero dormir a hora que eu quiser. Eu quero estar de boa, relaxar, pensar em alguma coisa na igreja, orar sobre isso. Então, eu não abro mão. Perfeito. Então, o parar, ele é fundamental. Então, como temos uma equipe grande, a gente se reveza. Tem outros pastores que estão de férias. Quando os pastores voltam, uns vão voltar agora, dia 20 e 21. Outros saem. Todo mundo tem que descansar. Porque você imagina numa máquina que você não dá descanso a ela. 1 hora vai pipocar tudo. Você imagina a panela de pressão, se você não chegar ali naquela roscazinha em cima e deixar a pressão sair. 1 hora vai estourar. O corpo dá sinais. Eu acho que... E nessa questão de estourar, né? O pior é quando você não consegue consertar, né? Exatamente. Tem perdas que a gente não consegue trazer de volta. Com certeza. Com certeza. A gente consegue... O pastor Jeremias tinha uma mensagem, o fracasso de Geazi. E eu já ouvi essa mensagem umas 40 vezes. No começo do ministério, isso aí foi um divisor de águas para mim. E ele fala sobre isso, sobre a ignorância de muito pastor, que diz: eu não tiro férias há anos por causa da obra. Aí ele até brinca e diz assim: a obra fica e você vai, miserável. Aí, você não descansa, vai deixar a família na mão. Se você não se preparou para uma aposentadoria, essa família vai passar necessidades. Porque, via de regra, não se pensa nisso. Falta uma organização de pensar lá na frente. Entendeu? Você precisa pensar em tudo isso. Sim. Você tem que pensar. Quando a idade chegar e que você não tiver mais a mesma disposição que você tem, você precisa pensar lá na frente. Organização, previdente você precisa ser. Então você tem que parar. Precisa parar. Então eu não abro mão. E não é só para mim. É para todos que trabalham. Pastor. Todos. E eu fiquei curioso em saber de que quando acontece a volta, o senhor percebe que está voltando as atividades diferentes? Dá aquela relaxada, né? Aquela renovada nos ares, né? Eu sempre falo para que se organizem para poder viajar com família, né? Proporcionar isso para os filhos, porque os filhos vão ver que descansa, trabalha, isso é muito importante. E sempre que voltam, a gente se reúne, né? Quando a gente volta de férias, dá as diretrizes para o ano, e a gente se reúne também aqui pastoral semanalmente. Toda terça-feira a gente se reúne. Eu faço questão de ser uma reunião semanal para que a gente tenha alinhamento. Perfeito. Então, qualquer coisa que precisa falar, a gente tem uma reunião toda semana. A gente não se reúne a cada mês. Não, é semanalmente, é no início da semana. A segunda é folga, então na terça-feira, quando começa a semana, a primeira atividade da terça é reunião pastoral. Toda terça-feira. Então a gente almoça junto na igreja. Comunhão. Porque a gente tem um chefe de cozinha, onde quem trabalha na igreja almoça na igreja. A gente proporciona isso. Entendeu? Legal. Então, Pastor, todo mundo almoça lá. Desde o início, né, do podcast é notório ver o quanto o Senhor, né, se importa com, não sei se eu vou usar esse termo, time, né? Com os pastores do Senhor. Certeza. Né? Aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor vive, aquilo que o Senhor aproveita, é perceptível ver que o Senhor também deseja claramente que eles vivam isso, que eles sejam intensos. E o Senhor falou algo porque é admirável ver aquilo que o Senhor construiu, né? Como igreja, né? Aquilo que o Senhor usou, né? E o Senhor falou algo
em relação a quando foi as latinhas, quando foi as garrafas, o senhor disse-me assim, pessoas focadas. É, isso mesmo. Pastor, fala pra gente a importância de ter um time. Focado, né? Rapaz, eu ouvi do pastor Carlito Paz, Igreja da Cidade. Eles me presentearam com uma xícara, tá lá no meu gabinete. Essa frase que eu disse é deles. Nada grande se faz sozinho. Jesus. Não faz. Sozinho você pode ir mais rápido, mas não vai mais longe. É melhor serem 2 do que 1. Tanto na vida conjugal, como na vida. Entendeu? Você ter pessoas achegadas, próximas. Você não faz. Se eu fosse um medroso, centralizador, e tivesse eu e mais outro pastor. Se a gente tivesse nessa estrutura que a gente está hoje, pode ter certeza, eu já estaria padecendo, não estaria descansando. Sim. Como descanso. Até porque entendeu? são... É fundamental para a estrutura. Agora, uma coisa que o pastor falou, você precisa, cada um fica naquilo para o que foi chamado. E aí a visão do pastor, ela precisa estar alinhada com a visão do dono da igreja, que é o Senhor. Sim. Para escolher os apóstolos, ele orou antes. Então a gente precisa colocar a pessoa certa no lugar certo, pelo motivo certo. E ela precisa entender a cultura da igreja, né? Então a gente fala muito sobre respeito, amor, serviço, comunhão, vida autêntica. São nossos valores. Então, por exemplo, a gestora de qualidade. Esses valores, todos que fazem parte da igreja, que trabalham, ou carteira assinada ou staff, eles precisam entender. Porque é a cultura da igreja. Com certeza. Existem coisas que são inadmissíveis na IBK. Então, quem faz parte do time precisa ter isso muito claro. Entendeu? Muito claro. Então, a gente está no período de treinamento para que o time esteja muito bem entrosado e alinhado. E eu brinco sempre dizendo a eles, mais uns 6, 7 meses, segundo semestre desse ano, eu vou dizer assim, 1, 2, 3, valendo. A partir de agora, quem ficar fora dessas 4 linhas, você está me dizendo que não quer participar desse time. E eu sempre lidero como? Nunca pedi nada absurdo a ninguém. Nem nunca vou pedir nada fora disso aqui. Por isso que eu centralizo tudo nisso aqui. Sim. A minha vida precisa se embasar nisso aqui. Se alguém pedir alguma coisa fora disso aqui, não faça. Não faça. Não tem manipulação da vida de ninguém. Não tem nada disso. Eu não admito. Agora também, eu gosto de dizer sempre, o combinado não fica caro para ninguém. Então, nossos valores são esses. E aí, dá para você? Se não dá, me diga logo. A comunhão permanece sem problema nenhum e a gente não vai ter nenhum atrito. Entendeu? Porque eu sei separar as coisas também. Porque quando você trata com liderança e time, sim, a exigência é outra. Isso. Por exemplo, se a liderança me dá trabalho, você está me mostrando que você não é liderança. A liderança divide a responsabilidade comigo. O líder, ele precisa ser gabaritado para ele somar. Com certeza. Uma pessoa resolvida. Não é uma pessoa que cria picuinha, problema de relacionamento. Não. O líder, ele engole um sapo e continua sorrindo. Pela causa, no momento certo, senta, conversa, resolve, mas a gente precisa ser maduro. O corpo precisa ser mais grosso. Se é um membro que chegou, um problema, a ovelha cheia de carrapicho, doentinha, você pega, bota no colo, tem que cuidar e tal, beleza. Mas a liderança, o time, não. Precisa ser alinhado. Não pode me dar dor de cabeça. Com certeza. Com certeza. É o último. É o último. E hoje a gente está Hoje a gente tem na igreja 27 ministérios que funcionam. 27 ministérios. Nossa. Então a gente está organizando nosso organograma que, graças a Deus, não está só no papel. E hoje, olha a importância de um time. Antes, tudo convergia para quem resolver. Para quem dá a última palavra. Hoje eu não estou fazendo mais assim. Com a gestora de qualidade, o que a gente está fazendo? Eu tenho um primeiro escalão, um segundo. Hoje eu me reúno com quem? Com os líderes. Então eu dou as diretrizes para quem? Para eles. Eles não fazem nada fora daquilo que a gente acertou. Dentro daquilo que acertou, pode seguir. Faz a coisa
a coisa acontecer. Não precisa me perguntar, porque já ficou. Porque antes era muito desgastante. Qualquer coisa, pastor, pastor, pastor. Hoje, não. Por exemplo, estou de férias. Não estou procurando saber nada de finanças. Porque eu tenho 2, 3 pessoas que são responsáveis por isso. Liguei hoje. Como é que tá? Porque férias, muita gente viaja, né? Não, tá tudo em paz, pastor. Caminhando e tal. Eu tenho acesso a tudo. Mas eu tô de férias. E eu confio nesse pessoal. Então, a coisa acontece. Você divide. O pastor Douglas Gonçalves, é uma afirmação até um pouco chocante, mas ele diz que o bom líder, ele lidera até o ponto dele se tornar inútil. Ele preparou tão bem, e você tem que ser muito resolvido para isso. Verdade. Entendeu? Você tem que ser muito bem resolvido. Porque tem um ego, né? Sim. Então, sai de cena. Tem que ser você. Você é o cara. Não. O Senhor vai usar quem Ele quiser. Lógico. Sou o pastor da igreja. Não caí de paraquedas. Não me insurgi para estar lá. Eu fui colocado lá. Então isso também deixa muito claro para todo mundo. O cajado está na minha mão. E eu exerço a minha autoridade dentro do que a palavra de Deus ensina e não abro mão disso. O púlpito, prioritariamente, eu prego. Faço escala com os pastores, boto eles para pregarem também. Mas a gente toma o cuidado, né? Aí tem temas mensais. Então digo a eles, é minha responsabilidade não deixar ninguém voltar num culto com dúvida. Então não ensine nada fora da doutrina, que a nossa doutrina é bíblica. Então se tiver qualquer dúvida, por favor, pergunte. Para que você não ensine nada fora, porque se alguma coisa destoar, eu conserto na hora. Então, por isso a gente tem a reunião semanalmente. Então, não tem como dizer assim. Mas a gente não conversa semanalmente. Perfeito. Semanalmente. E hoje eu quero fazer o quê? A importância do time ainda. Eu quero estar tão organizado a ponto de me reunir com mais frequência. Desde o começo com os pastores a gente se reúne, não tem como. A gente que toca a igreja, né? Sim. A gente que toca a igreja. Mas eu quero com os líderes de cada ministério. Eu quero ter também a cada 15 dias. Perfeito. Um dia separado só para me reunir com eles. Então é tudo. Um time, pessoas que têm a mesma visão é fundamental. E em relação a time, né? A gente tá tocando nesse ponto muito importante. Do senhor se reunir semanalmente, né, com seus pastores, acho que uma das coisas mais importantes é a gente ter o coração dele. Lógico. Né? Isso aí é... Lógico. Acho que se a gente não tem o coração, acho que não existe a confiança. De jeito nenhum. Ninguém. Eu acho que todos que o senhor tem como gestores dos ministérios, o senhor tem o coração deles. Com certeza. Pessoas que a gente conhece há muito tempo e eu aguardo. Eu sou uma pessoa que gosta de caminhar. Perfeito. Sou uma pessoa que gosta de caminhar. Eu gosto do tempo. O tempo revela muita coisa. Entendeu? Porque tem gente que tá perto, mas não tá junto. Verdade. Entendeu? Às vezes tá perto de você, mas não tá junto. Não tá. Às vezes não tá tão perto, mas o coração tá ali. Entendeu? Então, é na caminhada que a gente vai vendo. Um Judas aparece. Sim. Natural. O coração não azeda, não. Nem se ressentir, eu fiz isso, não. O que eu faço por princípio. Eu não faço esperando nada em troca. Não vou fazer nada a ninguém para dizer assim, você me deve. Não, então era melhor não fazer. Faça por princípio. Quer abençoar alguém? Abençoe. Abençoe porque você já tem a bênção de Deus na sua vida. Acabou-se. Se retribuiu com traição, entrega na mão de Deus. E não deixe teu coração azedar para você não... na nossa leitura bíblica do ano que a gente está fazendo junto, a gente terminou Gênesis, hoje a gente começou com Êxodo. Exemplo de José. Quando Jacó morre, os irmãos vêm morrendo de medo. Nosso pai disse para você nos perdoar. Mentira, não está no texto. Jacó não mandou, não falou. Foi o quê? É o medo de quem vive aprontando. E a vida mudou. Né? José, de fato, segundo os sonhos, se tornou. Mas o que ele diz é maravilhoso. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bênção. Ele me mandou antes de vocês para que eu cuidasse de vocês. Pai, se a gente se coloca no lugar de José, imagina, teu trabalho. Alguém te fez mal, te prejudicou, mentiu a teu respeito, quase acabou contigo. Tu assume um cargo que a pessoa está subordinada a você. Você tem que ser muito crente. É verdade.
Porque a humanidade vai dizer assim, dor de barriga não dá uma vez só. Vingança é um prato que se come frio. Agora é a minha vez. Tem que ser muito crente. Ele não foi atrás da mulher de Potifar, porque agora ele tinha autoridade para isso. Para dizer, e aí? E agora? Que você mentiu, dizendo que eu tentei ficar com você. E agora? Não fez nada disso. É um coração devidamente preparado. O líder, ele precisa ser assim. Precisa ser assim. Aí você se frustra menos. Porque quando você espera demais dos outros, ou faz alguma coisa esperando, a frustração, você pode ficar triste, sem dúvida. Mas, vida que segue. Cada um dá o que tem. Inclusive, José, ele chorou, né? Exatamente. Entrou na sala, né? Chorou. Totalmente, né? Exatamente. Mas o coração dele ali é uma coisa linda. Né? Forte. E dentro dessa parte de ministérios, tem algum específico, assim, que o senhor considera como algo extremamente importante? Todos acredito que tem a sua importância, mas que seja à frente ali da igreja, que o senhor acredita que é fundamental até para os membros, seja um kids, seja um ministério de adultos, de casais. Uma coisa que eu vejo fundamental e aprendi isso logo cedo, é que o trabalho com crianças, ele é fundamental. Por exemplo, a gente tem muita gente que a gente recebe na igreja como membro por causa dessa estrutura. A gente tem quase 200 voluntários no Ministério Kids. A responsável é minha esposa. Então, assim, culto de quarta, as crianças vão para a sala. E outra, elas não vão ver um desenhozinho, não. Elas são ministradas. Tem o período do louvor, tem o período da ministração. E é uma sistemática que os pais precisam continuar em casa. Porque ela passa mais tempo em casa do que na igreja. Sim. Então, o trabalho com as crianças tem dado uma resposta. Por exemplo, eu recebo muita gente que diz que, por exemplo, na igreja onde estava, não tinha um trabalho desse. Então, como é que o pai cultua? Porque se ela ficar com a criança no culto, você não tem como exigir que uma criança se comporte como adulto. Não tem. É verdade. O pai não vai ser ministrado, não vai receber, e a criança não vai. Então, às vezes, gera até um estresse. Entendeu? Então, o trabalho com crianças é fundamental. O próximo passo, quando a gente terminar o pagamento, a gente vai construir um prédio de 6 andares. A gente vai ter 50 salas. Então, assim, essas salas, prioritariamente, depois a gente pensa em seminário, faculdade, essas coisas. Mas vai ser estrutura para as crianças. Para as crianças. Eles são o presente e o futuro da igreja. Então, criança, fundamental. E depois, família. Ministério de família. Focar na família, no casamento. A gente vive tempos difíceis demais. Com certeza. Pastores trocando de esposa e permanecendo no ministério. Não sou juiz de ninguém, mas a palavra de Deus diz que a gente tem que julgar segundo a reta justiça. Então, analisar as coisas pela linha das Escrituras. Está fora da palavra. Está fora. Marido de uma mulher só. Tem as situações, sim. Com certeza. Mas quando Realmente. o próprio pastor adultera, permanece no ministério, não, o ministério acabou, irmão. Que Deus nos guarde, entendeu? Não estou falando como juiz de ninguém, Não, para sim, detonar a sim, vida de sim. ninguém. Estou falando pelo que a palavra de Deus diz, as credenciais de ser um pastor. Né? Então, a palavra não mudou. O crivo continua sendo a palavra. Não tem outra coisa. Então, coisa muito séria. Eu sempre digo aos pastores, no Ministério BK, a gente observa isso. Se ficou viúvo, é outra coisa. Você tem seu direito de refazer a sua vida. Mas em havendo um adultério, né? É muito complicado. E aí vai procurar fazer outra coisa. Sim. Pode ter certeza. Na minha forma de ver, o ministério acabou. Entendeu? Porque marido de uma mulher só. Marido de uma mulher só. Que governe bem a sua casa. E aí, É outro ponto, né? é, Às vezes, tipo, externamente, né? Você pode até ver que tá algo bonito, legal, mas, como o senhor falou, quem autoriza é a esposa, né? com E certeza. muitas das vezes, quando a gente pergunta a esposa sobre o esposo,
acontece surpresas, né? Eu conheço um ministério que antes de consagrar o candidato, o pastor presidente pede que a esposa faça uma carta e o candidato à consagração, ele não sabe o que a esposa diz. E o pastor pede. Perfeito. Quer dizer, diga quem ele é. Porque você conhece, que dorme melhor, com ele. Né? É lógico. Ninguém melhor. Com certeza. Você ser reprovado pela sua esposa na carta e não olha. Isso não é bem assim, né? Com certeza. E fora, assim, né, como o pastor falou, sem julgar, né? Mas nós terminamos, não só na igreja agora, mas às vezes a gente é testemunha ocular de coisas que a gente não vê cabimento, né? Nem sabe como aquela pessoa chegou ali, entendeu? Sim. Porque muitas das vezes encontra uma facilidade, cara, que não faz sentido, né? Tipo, lá na igreja mesmo, quando eu vim dar os avisos. Pra dar os avisos, ali no final do culto. Sim. Pra subir, pra dar os avisos, ó. Gostou. Né? E às vezes você vê, uma hora ou outra, né, alguém, sei lá. Tem que caminhar. Isso. Tem que caminhar. Pode ter certeza. Inclusive, quando o senhor fala de time, uma das coisas que você ganha o coração é o confronto. Né? Porque no confronto, né, a pessoa coloca o coração ali, né, pra ver se realmente tá com você ou não. Assim, na caminhada, não é um confronto de magoar, de machucar, mas de direcionar ali, de amor, de correção. E até pra corrigir, né? Isso, de correção. E aí, às vezes, o coração, ele mostra, né, realmente a intenção, né? Com certeza. Pra poder a gente entender quem a gente tá caminhando. Porque a pior coisa que tem é você caminhar com a liderança que você tem que pisar em ovos. Sim. Você não pode falar, você não, enfim. Isso daí, como o pastor falou, mais atrapalha do que contribui. Então, a gente sempre faz isso também, né? Ó, mais um ano, chegou, é desse jeito. Porque às vezes a galera confunde assim que porque é algo voluntário, tipo, é de qualquer jeito. Não. A partir do momento que você diz sim, você tá se comprometendo com algo. Com certeza. O pastor Jeremias me ensinou que toda virada de ano, quando ele volta, ele reúne os pastores e ele pergunta para os pastores. Eu faço isso quando voltar de férias, é uma das coisas que a gente faz. Mudou alguma coisa? Alguém tem outra direção? Se tiver outra direção, a hora é agora. Fale agora. Porque a gente tem mais um ano. Porque a gente deseja que o alinhamento do coração ele seja natural. Isso. Sim. Então, permanece tudo da mesma forma. Estão aqui ou não? Estamos junto mesmo ou só estamos perto? Né? Não, estamos juntos. Vamos seguir. Mudou alguma coisa? Fale, que Deus abençoa, porque eu sei para onde eu estou indo. Eu sei onde eu estou e para onde Deus está me levando. Então, o senso de propósito precisa ser muito claro. Perfeito. Muito claro mesmo. E eu trazendo para esse lado também de liderança, né? Que a liderança é influenciar pessoas, né? E até saindo um pouquinho dessa parte dos ministérios, mas também tá incluso, porque eu acredito que seja um ministério da igreja, mas hoje o senhor tá em um clima, né, de cuidar da saúde, de puxar um ferro, de treinar. Isso desce de forma natural, o senhor consegue ver pessoas se inspirando, as pessoas que estão ali na frente, os pastores, a igreja. Como é que tá sendo esse tempo agora? O Matheus hoje foi que horas, Matheus, pra academia? Estou vencendo, estou indo 5 horas da manhã. É forte. É forte. É forte. Aí, tem que se cuidar. O nosso corpo, ele precisa de cuidado. 1 Tessalonicenses 5:25 diz que devemos cuidar irrepreensível até o dia da vinda do Senhor do corpo, da alma e do espírito. Então, somos um ser tricotômico. Uma área da nossa vida interfere na outra. O físico interfere no emocional, que interfere no espiritual. O espiritual interfere no emocional, que interfere no físico. Então, tem muita gente se matando. Sim. Um homem de Deus expulsa demônios e tal, ora, prega, ganha vidas para Jesus, mas perde pro brigadeiro. Entendeu? Tá, a gente vinha conversando no carro, né? O refrigerante. O refrigerante, ele prepara o nosso organismo, que é o pH dele, né? Deixa o nosso organismo preparado para o câncer. E não sou eu quem diz, são os médicos. O que aconteceu? Eu sempre gostei de esporte. Sempre. Eu sou viciado em esportes. Então eu gosto. Tem dias que eu me exercito 2 vezes por dia. Tudo planejado. Tenho 44 anos. Então não tenho mais 18. Sim. Então preciso ter também o descanso do meu corpo. Mas eu treino, eu gosto.
Eu estava pré-diabético, eu estava obesidade tipo 1, e a minha taxa de gordura visceral, eu podia ter um infarto ou um AVC a qualquer momento. Então, a minha médica e da minha esposa, que eu celebrei o casamento dela, né, doutora Gemima, então ela fez, senta aqui, pastor. Aí ela pegou meus exames e fez, aqui. Aí na hora o Espírito Santo falou comigo. E disse assim, isso aí você não resolve com coração, não. Isso aí você resolve com decisão. O que é decidir? Eu vou até pregar sobre isso. Estava lendo um livro agora antes de vir para cá, que é Essencialismo, um livro, né? E aí o que é decisão? É fazer uma cisão. É cortar. Quando você decide, você vai ter que cortar algumas coisas. Então, depois daquele momento ali, eu decidi. Eu disse a Carla, acabou. Eu estava com 100 quilos. A gente foi comemorar aniversário de casamento, a gente foi para a Europa, Portugal, Espanha. Quando voltei, eu voltei com 100 quilos. Digo, vou morrer. Digo, não. Ela fez, pastor, o senhor está todo inflamado. Então, de 100, me pesei hoje. Eu fui para ela hoje. Dan fez as filmagens, nutricionista. Eu tenho a personal nutricionista e endocrinologista. Então, 81 quilos e 700 gramas. Então, mais de 18 quilos perdido com saúde. Em quantos meses? 5 meses vai fazer. E fora que os 80 se transformou em massa muscular. Ganhei mais de 1 quilo de massa magra. Então, assim, quando você passa dos 3 meses, você está lutando, realmente, o começo ele é difícil. Depois de um tempo, seu corpo ele vai precisar disso. Serotonina, várias substâncias. Qual é a regra que eu tenho? Vai e faça. Querendo, não querendo. Eu sou meio xiita mesmo, radical nisso. Querendo, não querendo, feliz, triste, sorrindo, chorando, eu vou. Porque eu preciso disso. Quando eu não vou, eu fico estressado. Meu corpo precisa. Entendeu? E aí a gente começa a influenciar pessoas. Sim. Os próximos, com certeza. O pastor Thales perdeu 13 quilos. Neto, que é um braço direito meu na igreja, perdeu 25 quilos. Nossa. E ainda precisa perder mais. Porque o que é que eu digo? Eu digo o seguinte, você está se matando. Né? Por exemplo, Yuri era extremamente obeso. Teve uma hérnia que estrangulou, puxou o intestino fino dele para entrar numa máquina para fazer o exame, não conseguiu por causa do peso. Então, Yuri era uma pessoa que eu queria que ele tivesse aqui até hoje. Porque o cara, ele via à frente dele anos-luz. Muito desenrolado. Então, a gente influencia. E em fevereiro agora, a gente vai começar um outro ministério na igreja, que é glorificando a Deus com o nosso corpo. Então, eu procuro falar disso com leveza, porque aqueles mais cheinhos, eu não quero que se sintam constrangidos na igreja, nem que pensar assim, agora o pastor só quer falar sobre isso. Não, né? Exatamente. Aí em fevereiro a gente vou levar endocrinologista, nutricionista e a personal para falar na EBD. Perfeito. Porque tem muita gente que não entende, ela está se matando. Ela está se matando. Pastor Luciano Subirá esteve lá naquela conferência do cuidado com o corpo. Né? Ele levou o médico dele. Para falar. Então, assim, as pessoas estão se matando. Um obeso, você não encontra com 75 anos. O corpo não aguenta. Quando ele fizer 70, ele vai morrer. Porque o corpo não foi preparado para isso. Então, os órgãos estão todos cheios de gordura, no fígado. Para ter um problema de coração, é assim. Então, quem eu posso influenciar, eu influencio. E é isso aqui, ó. Depois que você muda, por exemplo, eu passo fome, não passo fome. Entendeu? Agora, lixo, me perdoe a expressão. Porque tem coisas que não é comida. Não é. Um Cheetos, um biscoito recheado, um capo, um todinho. Tudo açúcar. Tudo açúcar. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Então quando a gente perdeu isso, e outro, qual é o meu desafio? Eu disse para a igreja antes de sair de férias. Porque nas férias o que acontece, né? A galera acha que é o fim do mundo, né? Tô de férias, então eu vou. Né? Ganhei nada. Ganhei peso nenhum. Talvez. Porque não tem um momento que eu vou dizer assim, vou comer de tudo. Não, eu mudei a minha mentalidade. Até a palavra para conversão, né? Metanoia, mudança de mente. Mudei. Então eu como hoje, por exemplo, antes de vir para cá, eu já comi.
Só como amanhã. 7h20 eu tava tomando café. Como é o meu sono? Depois que ele digeriu minha comida. É perfeito. Agora, 10 horas da noite, eu vou comer uma pizza, vou comer um sanduíche. Meu sono é totalmente comprometido. Porque seu organismo está mais lento. E ele está como? Trabalhando. Você botou uma maionese para dentro, uns 4 dias, 3 dias para digerir no seu organismo. Então as pessoas estão se matando. O que é que eu vou fazer na igreja? Eu vou levar o conhecimento dos profissionais. E assim, como em tudo na vida, escolha sua. Sábado, a gente tem track, a equipe de track no Campeonato Alagoano. A gente tem o pessoal que corre, tem maratonistas, né? Agora a gente vai começar um trabalho funcional na praia, por exemplo, sábado agora. Se vocês quiserem aparecer por lá, são convidados. De 6 às 7. A gente tem corrida, caminhada, mas só vai maratonista, não. Tu quer andar? Vai andar, pô. Vai andar. Vamos se juntar com a galera e andar. Vou organizar, porque depois disso o que é que vai ter? A gente vai trazer uma fruta, uma aguinha de coco. Vou fazer as barraquinhas tudo padronizado da igreja, porque até nisso você evangeliza. Com certeza. Total. Entendeu? Então a gente herdou, eu ouvi um pastor pregar e é verdade. A gente herdou uma herança que eu não aceito para mim. O que é que se diz? Crente não bebe, nem fuma mais. Come. Não, pô, tá errado esse negócio. Tá totalmente errado. Você vai fazer uma festa, os caras perguntam. É crente, cobra mais. Por quê? Porque come. Não, pô. Pra mim, isso chega a ser uma maldição. Da mesma forma que um bebum tá se acabando na bebida, o crente tá se acabando na comida, pô. Vai morrer do mesmo jeito. É verdade. Entendeu? Então, assim, a gente procura influenciar, a gente procura dar o exemplo, né? Meu compromisso com a igreja. Eu falei, eu vou mostrar que eu vou voltar e não vai ter o efeito sanfona. Pra dizer assim, engordou tudo de novo. Não. Eu mudei de vida. Porque Deus falou comigo. Eu tenho uma família para cuidar, uma mulher para cuidar e um ministério para concluir. Então, eu quero combater o bom combate, eu quero completar a carreira. Deus pode me levar antes? Pode, porque qualquer um pode morrer. Sim. Mas por irresponsabilidade minha, não. Minha família, pelo menos, vai saber. Ele se cuidava. Foi porque às vezes assim, a pessoa morre porque abreviou seus dias e bota coisa para Deus, né? Não é não? É verdade. Não, Deus recolheu. Peraí, Deus recolheu ou Tudo foi antes? antecipado, né? Porque a gente pode. E falando sobre isso, né? Trazendo nesse ponto, quantos ministérios, né, pastor? Aí o cara diz, eu não morri em pecado, eu não morri por conta de algo, mas morreu pela boca, né? Pois é. É uma Um coisa infarto, que... porque não se alimentava bem, não fazia exercício. Eu coloco hoje com os seminaristas, a gente tem seminaristas que a gente vai consagrar, né? A gente vai consagrar mais uns 5, 6 pastores. E hoje eu coloco isso. Porque assim, a nossa relação com a comida, ela revela muita coisa. Sim. Jejum. Por exemplo, eu tenho uma prática de jejum semanal. Semanal. Para questões espirituais e para questão intermitente. Porque se você faz um jejum de 18 horas, 24 horas, você limpa o seu organismo. Limpa o organismo. Entendeu? Isso é comprovado cientificamente. Informação hoje não falta. Realmente. Então a relação com a comida, ela é muito emocional. Também. Entendeu? E a pessoa precisa trabalhar. Às vezes precisa fazer uma terapia. Isso. Precisa ir para um psiquiatra para trabalhar as demandas. Às vezes é um escape que a pessoa tem. E ela mergulha de cabeça na comida e tá cega. Tem um amigo, pastor Anderson, né, que eu dava um tratamento de choque para ele. E eu dizia para ele mesmo. Eu dizia, olha, tua esposa é nova, tu vai deixar ela viúva e outro homem vai cuidar dos teus filhos. O tratamento que eu dava pra ele era esse. Pra funcionar, alguns vão ter que ser Perdeu assim. 16 quilos. Rapidinho. Perdeu 16 quilos. Eu digo, bicho, a nossa vida é muito estressante. Verdade. Um dos fatores de morte mais recorrentes de pastor é coração. É coração, entendeu? Então, assim, meu dia com minha esposa, meus filhos estão de férias agora, mas eles estudando. Eu acordo, tenho meu momento devocional, né? Levo eles pro colégio. 6h30 eu saio de casa e levo eles pro colégio. Depois volto, tem uma live que eu faço toda manhã, 7h20 até 7h55, que é o devocional que eu faço com o pessoal, e chamando todo mundo para ler a Bíblia também. Então, depois disso,
de segunda a sexta é academia. Eu travei minha agenda. Não tem, aprendi isso com o bispo Marcelo Toschi, Igreja do Amor, lá de São José. Não, de São Paulo. Me fugiu o nome. Daqui a pouco Que é do Madaleno, né? Do Araçatuba. Madaleno. Não, esse é da cidade. É, a igreja da cidade, né? O bispo é Araçatuba. Amor e cuidado. Pronto. Uma conversa, ele já veio pregar aqui, ele falou. Ele falou sobre foi a Lara. Pastorzão, amanhã é minha, só vou para a igreja depois que eu me cuido. Eu sei que nem todo mundo tem essa disponibilidade. Eu sei disso. Eu sei. Eu, como faço meu horário, eu tenho essa possibilidade de fazer. Mas tem gente que pode também não faz. Sim. Mas em nome da sua saúde, por exemplo, vale a pena. Agora, você precisa o quê? Dormir. Aí vai mexer em um bocado de coisa. Se você quer, você tem que fazer. Hoje eu fico como? Eu fico ligado no horário. Eu tenho que dormir no mínimo 7 horas. 7 horas. Não dá para dormir 4 horas. 5 horas. Não dá. Não dá de jeito nenhum. Você tem que dormir no mínimo 7 horas. No mínimo. O ideal seria 8. Então, eu tô começando a criar um hábito mais ainda em casa. Hoje não estão de férias. Mas quando chega ao colégio, dá uma determinada hora, sem isso. Televisão desligada, ambiente de casa tranquilo. Quanto menos estímulo tiver, mais fácil para dormir. Se até ir para a cama, é verdade, tá aqui, essa luzinha aqui ativa o seu cérebro. Porque assim, como eu mudei de vida, eu gosto de ler, eu falo com os especialistas, com médicos, pergunto e tal, converso sempre com minha... E a gente vai aprendendo. Então, eu suplemento tudo, desde o acordar até o dormir. Melatonina, tudo. Eu nunca estive tão bem fisicamente. Hoje tenho 44 anos. Nunca estive tão bem fisicamente. E vale muito. Deixei de comer um bocado de porcaria. Bocado. Mas tô passando fome? Não. Tô não. Comer um docinho? Como. Lá que tem de biomassa. Bicho, você se alimenta. Se você quiser, você se alimenta. Então, meu intuito, Senhor, Paulo disse para Timóteo, ser tu padrão dos fiéis. O que eu puder influenciar corretamente, eu vou influenciar. Perfeito. Também tomo cuidado. Não chego num lugar para estar falando sobre isso, entendeu? Sim. Porque parece que o cara só quer falar sobre isso. Aí fica chato, né? Você só fala sobre isso? Não, fico na minha. Mas se alguém abrir, pessoas que chegam, rapaz, é muito impressionante. Muitos irmãos da igreja estão indo nessas médicas. É bom para elas, porque são todas da igreja. E é bom para quem? Para quem vai se cuidar. Porque é outra vida. É outra vida. Minha testosterona estava baixíssima. Por que a pessoa às vezes não perde peso a partir dos 40? Porque as taxas delas estão todas desreguladas. Então o organismo não funciona bem. Minha médica, a primeira coisa que ela fez foi regular todas as minhas taxas. Fiz 46 exames de sangue. Então não me cuido de forma aleatória. Entendeu? Toda vez, de cada 2 meses, eu faço 46 exames de sangue. Para ver todas as minhas taxas. A minha gordura visceral, que estava altíssima, entrou na normalidade. Entendeu? Ela estava em 13, o limite é 10. Ela foi para 5. Como é que você vê a pré-diabetes? É a hemoglobina glicada. Quando ela passa de 6,7, vai chegando a 7, você já é pré-diabético. Eu estava no limiar, que já era considerado pré-diabético. Ela voltou para 5,3. Açúcar. Agora a minha glicose, 89. Normal. Mas a hemoglobina glicada é o que determina a diabetes. Então, você tira. Resolveu. E aí a coisa muda. Muda, né? Então, se o senhor me chamar, pode ser. O amanhã só pertence a ele. Mas o meu testemunho para minha família e para a igreja, não era irresponsável, não. Viveu. Se cuidou. Viveu, se cuidou. Por exemplo, só a minha filhinha, a mais novinha, que tem 8 anos, que não está na academia. Mas os outros 2, todos 2 na academia. O exemplo. Biscoito recheado, entra na minha casa mais não. Salsicha, entra não. Cheetos, entra não. Refrigerante eles nunca tomaram. Meus filhos. Cuidado. Forte, viu? E aí a gente vive outra vida, outra disposição.
entendeu? O Daniel filma lá o treino da gente. Dá 1h20 de malhação e depois 43 minutos correndo. Entendeu? E assim, de boa, tranquilo, termina o treino. Aquele cansacinho, aquela sensação maravilhosa depois do treino. Como um treino de jiu-jitsu também. Como é que você tá se sentindo, Matheus? Poxa, tô bem. Olha que eu comecei agora, já é totalmente diferente. Já você... Que tem adaptação, né? Isso, tá no perdidor, tô dolorido. Mas é normal. Mas é normal. Vem cedo, porque a dor é o quê? É quando as fibras se rompem. Por isso você tem que se exercitar e descansar. Tem que fazer tudo organizado. Se você nunca fez, você não pode começar a fazer um treino. Sim. Por isso que eu sempre digo, procure as pessoas corretas. Um irmão falou comigo hoje. Eu fui na esteira, passei mal, me senti tonto. Eu digo, não faça. Você fez seus exames? Ainda não. Então pare. Vá fazer seus exames, ver seu coração, ver suas taxas, ver como é que você tá. Pô. Nunca fez, começou a fazer, sentiu alguma coisa? Para. Opa, peraí. Deixa eu fazer os exames de sangue, procurar um médico, um cardiologista. Não, você pode fazer. Esse irmão que perdeu 25 quilos, o Neto, ele fez isso. Ele estava muito forte, ele não começou logo a para academia. Ele foi fazer todos os exames, fez Holt, passou 24 horas com coisa. Tem que ser responsável. Para entender a realidade, né? Lógico. Aí foi, perdeu, e ele sabe que precisa perder mais. Então você influencia. E a dor é porque as fibras se rompem. Quando é que você cria o tônus muscular, né? Que quando você exercita, ela quebra. Aí é a dor. Aí vai passando 1, 2 dias, aí vai passando. Quando é que passa? Ela se regenera. Aí quando você treinou, ela quebra de novo. E nessa quebra e regeneração, o que é que vai fazer no seu músculo? Ele vai se desenvolvendo. Aí tem proteína, alimentação. Por exemplo, eu estou um tempão sem carboidrato. O que eu botei de volta agora foi o feijão. Mas feijão, arroz, macarrão. Há muito tempo que eu não como. Eu disse para a doutora, eu cheguei no peso que ela queria e que eu queria também. Digo, agora, pelo nível de treino que eu tô, o carboidrato, que é o feijão que eu como, ele é consumido muito rápido, entendeu? Não tem reserva, né? Eu perdi muita coisa. Aí eu como. Porque arroz, feijão e macarrão, o carboidrato, que é que ele se transforma no nosso corpo? Açúcar. Entendeu? Açúcar. O que é que a gente precisa? Proteína. Um ovo, um queijo, entendeu? Carne, salada, legumes. Bota o feijãozinho ali, o arroz, beleza. Mas quando você tem uma reserva de gordura muito grande, é porque você não se exercita, né? Então, perfeito. Tem que se cuidar. Completo. E faça assim. Pacote completo hoje. Eu faço assim. Eu digo pra minha esposa, às vezes, tô meio cansado. Eu digo, eu vou. Não tem essa não. Às vezes ela não quer fazer o cardio, né? Aí eu digo, pega a chave do carro e vá. Chego já. Me deixa aqui. Você não quer fazer, tudo bem, mas eu faço. Legal, cara. Então é de segunda a sexta, na segunda eu não corro, na sexta eu não corro, no sábado eu faço 10 quilômetros. É o Corrida longão. de rua. De rua na praia. Entendeu? Sexta-feira agora a gente vai lá, tá no posto 7. Ela correu pela primeira vez 5 quilômetros. Ela achava que nunca ia correr. Treinando na academia, foi correr na praia. No ritmo dela, fez os 5 quilômetros sem parar. Aí nesse sábado agora a gente vai correr de novo, eu vou com ela. Vitória, pô. O corpo só precisa de disciplina e exercício. Você começa a ver a modificação, é maravilhoso. Muito bom. Maravilhoso. Pastor, estamos chegando na reta final desse podcast. Eu acredito que a gente sempre fala isso, né? Quando rende, a gente diz que tem que ter a parte 2. Tem que ter a parte 2. Então, será uma honra. Será um prazer. Recebê-lo novamente. Grandes lições. Eu acredito que quem assistir esse podcast vai querer assistir novamente, porque tem coisas muito importantes. Preciosas, né? Pérolas que realmente vai fazer uma transformação em nossas vidas, né? Então, assim, pra mim mesmo, assim, foi... Tipo, surreal. Sem mim palavras. Também, pode ter certeza, é um enorme prazer falar daquilo que Deus tem feito. Nossa, é bom demais. E vocês nos honrarem com o convite, porque para mim é uma honra, né? Lógico, sem dúvida nenhuma. Então, precisando aí um segundo tempo, a gente... Pra
fechar esse momento que é um presente da Rabi para o senhor. Ok. Você possa curtir, fazer um bom uso. Obrigado. E é isso. E aqui, se o senhor quiser deixar uma palavra final para quem está assistindo. Eu quero agradecer a Deus, orar e pedir ao Senhor que faça vocês avançarem. Amém. Que esse meio de comunicação aqui possa edificar muitas vidas. Que o nome do Senhor seja glorificado em absolutamente tudo, né? E como a gente terminou falando do cuidado com o corpo, eu gosto de dizer que o nosso corpo ele não precisa de desculpa, ele precisa de cuidado. Então se cuide. E a palavra de Deus ela é muito clara. Cuide da sua vida espiritual, cuide da sua vida emocional, cuide da sua vida física com um cuidado irrepreensível que a palavra de Deus fala lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Não é qualquer cuidado. Você precisa ter uma atenção minuciosa. Cuide do seu corpo para que você tenha uma vida longeva. O que é que a Bíblia fala sobre Abraão? Ele morreu em boa velhice, farto de dias. Então ele não morreu cheio de lamúria, certo? Ele não morreu. Ele morreu em boa velhice. A vida longeva é promessa de Deus. E verás os filhos dos teus filhos servindo ao Senhor. Velhinho, se daqui para lá Jesus não voltar, eu quero rolar no tatame com meus netos. Pode ter certeza. Tá se preparando para isso. Então, cuide da sua vida espiritual, a sua vida com Deus, essa vem sem dúvida em primeiríssimo lugar. Cuide da sua vida emocional, não deixe o espiritual suplantar o emocional. Se você precisa de um cuidado, de uma terapia com um psicólogo, de algo com um psiquiatra, procure ajuda e cuide do seu físico, porque essa tricotomia, essa interligação dessas três áreas é o que vai fazer a gente viver a vida abundante que Jesus promete. Glória a então, Deus. Que Deus abençoe a vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus. É isso aí, meus irmãos. Finalizamos aqui o episódio 14. Até o próximo episódio.